Daí eles já estavam percebendo que alguma coisa estava acontecendo. O turista vem, cada um e vai. Foi um caos, meu Deus, um caos. Você provavelmente vai sofrer. Ele é muito diferente. Ah, minha filha, você tem certeza que é isso que você quer para você? Em janeiro de 2018, a gente casou em setembro. É com muita alegria e gratidão que eu convido a Elisa Nascimento para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Oi, como é amiga! que você tá? Tudo bom, linda? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Muito bom estar Eu que aqui com você. agradeço. Muito obrigada de estar aqui no Brasi Gringa. E por falar nisso, apresente-se ao pessoal aqui da família Brasi Gringa. Fala, galera. Meu nome é Elisa. Eu sou casada com um finlandês, moro atualmente na Finlândia. Tenho 35 anos de idade. Atualmente atuo como professora de dança. E é isso, resumidamente. Elisa, você disse que é casada com um finlandês. Você Isso. sempre quis se relacionar com um estrangeiro? Não, eu nunca tive esse sonho de casar com um gringo, não. Assim, eu já tinha ouvido histórias de mulheres que casavam embora, né? Eu acho que meio que tá no imaginário, não sei, eu sou do Rio de Janeiro também, não tem sotaque mais, mas vim do Rio. Então, no Rio, como tem muito turista, volta e meia acontece. O turista vem, cata uma e vai. Então, eu já tinha ouvido essas histórias e, tipo, sei lá, tava no subconsciente, mas não era uma coisa um sonho que como é que eu posso dizer? Sei lá, que eu nutria, né? Mas daí tava difícil no Brasil, falei, bora, partiu. Você já tinha alguma conexão com a Finlândia antes do seu amor? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nunca tinha ouvido falar. Assim, o que eu já tinha ouvido falar da Finlândia é da educação. A educação da Finlândia é um rolê que é muito divulgado, que é uma boa educação, uma das melhores no mundo, TTT. Mas eu acho que só. Tirando isso, nada mais. Como que vocês se conheceram, Elisa? Então, a gente se conheceu pela internet. É um site para cristãos, né? Voltado para cristãos. Aí eu conversei com outras pessoas antes dele nesse site. E quando eu estava, na verdade, decepcionada, tipo, tinha terminado meio que um relacionamentozinho que eu tive antes nesse site. Aí eu fui relendo umas mensagens perdidas lá nesse site de alguém, uns carinha que tinha mandado mensagem para mim, mas eu tinha ignorado, e ele estava no meio das mensagens. O pobre, tadinho. Deixei ele esperando. Você disse que tinha que terminado um relacionamento nesse Sem site mesmo. relacionamento. Mas assim, a gente estava conversando mais sério há uns 2 meses. Era um italiano. Aham. Aí eu tava já toda envolvida, mas ele tava só me enrolando, entendeu? Por fim, eu coloquei ele contra a parede e falei, e aí, meu querido, tenho mais de 30, eu já tô querendo brincadeira, ou vai ou racha. E aí ele falou, não, é só amizade, TTT. Aí eu tava bem, assim, decepcionada. Eu falei, poxa, eles ficam me enrolando. Porque, assim, no site tem como você colocar o que que você tá buscando. Se é amizade, se é relacionamento, TTT. E eu tinha deixado claro que era relacionamento. Daí, quando ele falou, não, é só amizade, eu falei, então tchau e bênção. Daí eu dei a chance pro Joel, né? E ele foi muito fofinho, muito carismático, conversa fluiu e começou o namoro. Como que vocês se comunicam? Qual é o idioma do amor de vocês? Em inglês. Em A inglês. gente começou em inglês, porque eu não falo finlandês, falava finlandês na época, hoje eu falo. Mas não falava finlandês na época e muito menos ele português. Daí a gente usava o inglês para se comunicar e até hoje a gente usa primariamente o inglês e às vezes, principalmente se a gente quiser uma conversa secreta para ninguém saber do que a gente está falando, aí a gente fala o finlandês. Vocês dois são cristãos. Sim, nós dois somos cristãos. Como que foi o namoro à distância de vocês? Esse namoro à distância cristão? Então, muita conversa, a gente fazia também muita videochamada, porque já no terceiro dia eu já queria ver ele. Medo de fake, medo de Isso. golpe.
né? Então, já fiz ele botar a cara no celular para mim, videochamada. Isso, mulherada assistindo agora. Olho vivo nessa dica aí preciosa que a Elisa tá dando, É, porque a gente bem sabe que quando esses golpistas eles estão mesmo afim, eles se é. escondem, eles arrumam desculpa. Então, ó, E ela ele, já e foi ele tem, firme. ó, uma lábia, manda texto, TTT, você fica se achando a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas se não pôs a cara para você, conversando com você aqui no ao vivo, não acredita, não. Isso mesmo, isso mesmo. E aí você já falou, quero te ver. E então? Pô, e aí a gente começou a conversar e a gente viu que a conversa fluía, assim, os assuntos combinavam. Ele tem, por incrível que pareça, mesmo sendo finlandês, ele tem muito bom humor, mesmo sendo europeu nórdico, né, que tem aquela fama de ser mais fechadão, mas ele tem muito bom humor, a gente bateu, foi conversa, a gente lia a Bíblia junto, a gente orava junto, a gente, que mais? Que mais? Conversava sobre a vida, sobre tudo. E ele em algum momento se comportou de maneira imprópria? Não, ele sempre foi muito gentleman. Mas é lógico que, como dois adultos, a gente tinha que conversar sobre o passado um do outro. E eu queria saber o desenvolvimento dele, que já teve quantas pessoas. Queria saber o que ele tinha em mente para o futuro. E a gente conversava assim, sonhos e também o que a gente tinha planejado, o que a gente planejava para o futuro, casamento. E casamento não é só orar e começar. Então, a gente também conversava sobre isso, né? Que eu acho que faz parte, é saudável. Sim. Tipo, o que é que você tem em mente, mas tentando se comportar como cristãos. Quanto tempo levou até vocês se casarem? Do namoro até o casamento? Foram 8 meses. 8 meses. Em 8 meses, vocês conheceram. Quase 9. A gente se conheceu em janeiro de 2018, a gente casou em setembro, né? 9 meses. Quase 9 meses, isso. E ao que você atribui essa rapidez nesse relacionamento? Aos meus pais, por incrível que pareça, juro. Porque assim, eu sou cristã, minha família inteira é cristã e meus pais são muito tradicionais da Assembleia de Deus, muito certinho, ttt. E aí o que que aconteceu? A gente se conheceu, já veio a primeira vez ao Brasil, foi a primeira vez ao Brasil. A gente, né, se apaixonou um pelo outro mais ainda, aquela coisa, ai meu Deus, é isso que eu quero. Só que nossos planos era ainda continuar namorando, e em setembro, ao invés de eu casar, eu ia estar de férias do trabalho, ia pegar um dinheirinho, e daí eu ia vir para Finlândia para conhecer a família dele, ttt. E aí os meus pais falaram: não vai, não. Filha solteira, crente, vai para lá, vai fazer o que não presta. Que ele, esse tipo de cabeça, extremamente. Ele está assembleiano, não faz nada de errado. Isso aí não podia nem sonhar. Então, aí eles falaram: não, você só vai para lá casada, ou ele vem. E aí a gente falou: bora casar então? Muito louco, né? Mas a gente falou: então, bora casar. E daí ele propôs, né? Comprou as alianças, fez, enquanto ele estava no Brasil ainda, Ah, que lindo. nessa primeira viagem dele. Aí e aí a gente decidiu casar. Gente, outro ponto importante para vocês prestarem atenção. Quando o homem tem boas intenções e quer casar contigo, ele vai casar Ele contigo. vai casar, ele vai casar, exatamente. Qualquer obstáculo, pode ter o obstáculo que for. Ele pula aquilo ali igual se fosse uma pedrinha desse tamanho. É. O Porque se fosse outro, já tinha morrido. Na hora que meu pai pôs ele contra a parede, ele falou: tá, bora casar, Ó, coisa tá, linda. É não tem isso. problema. É isso mesmo. Nós estamos falando da sua família. E como que eles reagiram quando você contou a primeira vez que você estava se relacionando com o finlandês? Então, quando eu contei, meus pais percebiam que eu passava muito tempo falando com alguém no telefone, né? Morava com meus pais, lógico.
Então, que eu estava o tempo inteiro no telefone, trancada no quarto, praticamente, falando, passava, sei lá, 1 hora, 2 horas conversando com alguém. Daí eles já estavam percebendo que alguma coisa estava acontecendo. Aí, quando ele comprou as passagens, Joel comprou as passagens para me visitar no Brasil, eu falei, poxa, agora eu vou ter que contar, né? Aí eu falei, pai, tô conversando com um finlandês, falei para minha mãe também, e ele tá vindo para me conhecer, conhecer a família, ele quer algo sério, etc. Daí meu pai ficou quieto, pensativo, reflexivo, mas falou, ah, então tá, minha filha, toma cuidado, isso aqui. Aí um outro dia, meu pai me chama na sala e fala, ah, minha filha, você tem certeza que é isso que você quer para você? Eu falei, como assim, pai? Ele, Filipinas? Eu estava pesquisando, Filipinas parece um país tão pobre. Dei um Google, Filipinas, aí viu que era um país assim. Ele, não, você vai lá para Filipinas. Finlândia, Finlândia. Aí ele deu um Google de novo, aí ele viu que era um bom país, CDT, aí ele já ficou mais animado. Eles ficaram, claro, tipo, vamos ver como que ele vai ser quando ele chegar. Muito ainda agindo com precaução, né? Me dando dicas, olha, não faz isso, não faz aquilo. E outra coisa que eles fizeram também é que eles não aceitaram ele ficar num hotel. Ele falou, ele vai vir e ele vai ficar aqui na nossa casa, porque a gente quer ver todos os passos dele. A gente quer ver como que ele fala, como que ele age, para ter certeza que é um bom rapaz. Ah, meus pais são muito doidos, né? Colocou, colocou um cara que vem lá da PQP para ficar dentro da casa deles e depois já me forçou a casar com eles. Meus pais são muito E teve gente que foi contra esse amor. contra. Teve gente que foi contra o casamento muito rápido. Porque quando ele chegou no Brasil, todo mundo conheceu ele, minha família, meus amigos, minha liderança, meus pastores na igreja, e tal. E ele contou para a mãe dele aqui, para a irmã dele, e ele só tem uma mãe e uma irmã. E contou para ele que estava vindo me visitar, todo mundo ficou ok, porque era namoro, né? Ele vai lá, ele volta. E aí o pessoal também do Brasil, veio, conheceu, que cara legal, mas ele vai embora. Então eles imaginaram que era só um namorinho que estava começando. E aí, quando ele foi embora, eu já, tô noiva. Aí foi a hora que o povo. Era um namoro. Então, aí foi. Aí eu tive algumas lideranças da igreja que tentaram comigo. Um pastor em específico, que ele morou muitos anos nos Estados Unidos também. Uhum. Ele é a esposa dele. E eles conviveram com vários casais que eram de brasileiros e americanos. Então, eles viram que não é tão fácil, né? O casamento internacional, assim, duas nacionalidades, duas culturas, dava muito choque. Eles conheceram muita gente que se divorciou, etc. Então, foi sábio. Eu não achei ruim. Foi um cuidado, na verdade, eu acho, dele, sabe? De sentar comigo e explicar, olha, as diferenças culturais, e tal. E quem mais? A mãe dele ficou muito assustada e a irmã dele também. Porque, diferente da minha família que conheceu ele, elas não tiveram chance de me conhecer, né? Ele só ia chegar comigo e me apresentar para a família. Então, eles ficaram meio assim assustados, conversaram com ele, tem certeza que você não, que você quer isso e tal, você só conheceu ela agora e tal. E foi, mas não foi nada assim muito dramático, assim, de eu ter que criar uma briga, sabe, com alguém, ou ele também. Assim, ele e a irmã dele tiveram um desentendimento um pouco mais sério. Mas tirando isso, o resto foi tranquilo. Para mim, pelo menos, foi tranquilo. E como que foi o noivado de vocês? Então, a gente fez algo muito simples. É, ele fez uma outra proposta, porque assim, o pedido oficial de casamento tinha sido ali no dia que meu pai pôs ele contra a parede. Depois disso, a gente saiu um dia para comer, e aí quando a gente estava saindo do restaurante, era uma pamonharia, isso eu lembro certinho, e a gente estava saindo dessa pamonharia, ele ajoelhou assim, na calçada, em frente à pamonharia, tinha pessoal da pamonharia, todo mundo viu, e aí ele fez o pedido, né? Ele, você é uma mulher mais maravilhosa, não sei o quê, não sei o quê, quer casar comigo? Claro, né? Foi bem bonitinho e simples. Foi tudo muito simples, mas assim, muito romântico, assim, né? Tipo, a gente tava bem, assim, apaixonado. Aí o noivado, eu liguei para os meus pastores para virem e abençoarem a nossa união.
E meus pais, eu, ele e minha irmã. E foi isso. Aí a gente orou para as alianças, minha mãe fez uma almoção para gente, todo mundo depois. E o momento foi, acho que um dia antes dele voltar para a Finlândia, da primeira viagem que ele foi ao Brasil. E aí foi isso. Como que vocês decidiram que a vida aconteceria na Finlândia? Porque nem se compara as condições de vida da Finlândia com o Brasil. Infelizmente. Se eu fosse uma pessoa rica, que eu pudesse, tipo, bancar ele no Brasil, até ele aprender a falar português, até ele arrumar um emprego, porque vamos ser sinceros, uma pessoa no Brasil só com inglês, ela vai demorar para arrumar um emprego, a não ser que você tenha um emprego numa área muito específica, não sei, que você consiga se virar só com inglês, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Já fora do Brasil, você consegue se virar só com inglês, né? Principalmente Europa, Finlândia, tranquilo. E aqui na Finlândia existe todo um preparo para receber o imigrante, desde eles oferecerem curso do idioma gratuitamente para o imigrante, e eles também te dão um auxílio-desemprego até você conseguir se estabelecer. Então, assim, tem todo um aparato para eu vir que eu não conseguiria oferecer para ele no Brasil. Então, inicialmente, porque assim, ele é pobre. Se ele fosse um cara rico, com uma empresa, que eu não sei o quê, que pudesse simplesmente ir para o Brasil e se bancar lá, né? Tipo, a empresa aqui funcionando e ele vivendo de euros no Brasil, logicamente viveríamos no Brasil. Muito mais fácil. Só que não, né? Então, não, eu não conseguiria bancar ele lá e seria muito mais fácil ele me trazer, porque o governo aqui tem todo esse aparato para receber um imigrante. Então, foi isso. Foi muito fácil decidir, porque era a única opção. Como que foi a sua chegada à Finlândia? Qual foi a sua primeira impressão? Então, para mim, foi. Eu falo que não foi difícil, porque realmente não foi. Eu sempre tive muito sonho. Eu nunca tive o sonho de casar com um gringo, mas eu sempre tive o sonho de ir para fora. De morar fora uma época da minha vida, de sempre tive esse sonho, eu sempre tive realmente. Quando eu entrei na faculdade, eu estudei numa faculdade federal no Brasil e tinha na época, um pouco antes de eu entrar, tinha Ciências Sem Fronteiras. Só que infelizmente na época que eu cheguei, esse programa ele já estava meio acabando. Mas o meu sonho era entrar na faculdade, fazer ciência sem fronteira, ir para fora. Foi um tempo que eu sempre sonhei, sempre quis ir para fora. Então, quando eu cheguei na Finlândia, eu estava a minha sensação é que eu estava numa lua de mel. Parece um outro país, né? Tipo, de lua de mel em um outro país. Sim. Né? Então, tipo, tô viajando, tô crescendo. E na época que a gente chegou era outono, então o outono ele é muito bonito fora do Brasil, assim, né? Tipo, porque as árvores, o outono é maravilhoso, então, e ainda não estava tão frio. Então foi. Aí veio o outono, aí já emendou com o inverno, conheci a neve, então brincava na neve, e aí depois já emendou primavera, verão, e é uma coisa linda, né? A mudança das estações, que são bem marcadas aqui fora, né? Então, acho que o primeiro ano para mim foi isso, foi lua de mel em um outro país. Como que você foi recebida pela família dele? Então, a mãe dele eu já tinha conhecido ela no Brasil, porque ela foi ao nosso casamento, né? E ela ficou uma semana lá, ela chegou uma semana antes da data do casamento. E aí, de início, ela veio para me testar, ela foi ao Brasil para me testar, para ver quem eu era, para ver se dava para ainda acabar com o casamento. Foi um caos, meu Deus, um caos. Mas depois, assim, acho que de 3 dias, mais ou menos, que ela estava no Brasil, ela percebeu que eu era uma pessoa, gente boa, ela estava com medo de eu ser, tipo, uma interesseira, Claro. querendo os bens dela. Ele não é rico, mas, assim, a gente sabe que um pobre europeu é quase uma classe média no Brasil, ou um pobre americano é quase uma classe média, né? Então, acho que ela pensava que eu estava só interessada no dinheiro dele, ou esse tipo de coisa. O visto, né? Queria me tornar europeia, finlandesa, etc. Aí depois ela viu que meus pais eram cristãos, eu era cristão, ela também é cristã.
E aí ela se apaixonou na minha família tratou ela super bem, porque assim, a minha família é do Rio de Janeiro e só meus pais, minha irmã e eu que morávamos em Goiânia, né? Então toda a minha família, veio tio, veio vó, veio primo, veio uma pá de gente e ficou lá em casa. E aí ficou todo esse povo, mais ela, mais o Joel, foi aquela salada de gente. E a família fez festa com ela, ninguém entendia um no outro, porque ela só fala inglês, minha família ninguém falava inglês, mas todo mundo fez festa com eles, comunicava de sinal mesmo. E aí no final ela estava assim, ela me pediu desculpa. Ela literalmente chegou em mim e falou: Olha, desculpa, eu te tratei muito mal, eu achei isso errado, TT. E foi. Daí ela voltou para Finlândia antes da gente. E quando eu cheguei na Finlândia, ela tem a chave aqui de casa. Ela tinha vindo no apartamento, tinha dado uma limpeza no apartamento todo e deixou uns presentes pra gente em cima da cama. Que Fez. lindo! Da minha sogra eu não posso reclamar. A minha cunhada que foi um pouco mais difícil, porque ela é uma pessoa mais difícil. Mas da parte da minha sogra eu não tenho o que reclamar. Os avós dele, eu conheci a avózinha dele por parte paterna. Ela infelizmente já faleceu, mas também me tratou muito bem. Conheci os avós deles de parte materna, me tratam assim super bem. Sempre quando eu vou lá, às vezes é Natal, essas coisas, eles têm o costume de dar dinheiro para os netos, né? E Uhum. mesmo eles grandes já, eles vão lá visitar, eles dão dinheiro. Toma 50 euros, toma. Daí eu virei neta também. Você nos deu uma palhinha dizendo que o casamento aconteceu no Brasil e tal. Conta para nós um pouquinho de como foi. Então, meu casamento, eu tenho muito orgulho dele, assim, olha, quando eu vejo as fotos, quando eu vejo as filmagens, todo mundo que participou, que foi, que vê as fotos, fala, nossa, foi lindo e tal, tinha algo diferente, porque eu tive pouquíssimo tempo para organizar. Tem noiva que tem 1 ano, 2 anos para organizar um casamento. Eu tive, acho que foram 4 meses. E tive que pá, 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 corre, 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 corre. E não tinha muito dinheiro, porque, assim, casamento na Finlândia é uma coisa muito simples. É coisa de. Normalmente eles fazem no verão, que é a melhor estação do ano, né? Aí eles fazem no quintal da casa da família mesmo. Uma coisa assim para uns 20 convidados, coisa muito simples, né? Às vezes tem ida na igreja também, mas também uma coisa muito, sem muito clichê, sem muito show, que nem a gente no Brasil, a gente quer dar show. Daí, até que a gente chegou num orçamento de quanto que ele falou, não, porque para ele é uma coisa que não entrava na cabeça dele, gastar 200 mil reais numa festa de casamento, sabe? Que nem muita gente faz no Brasil. E aí depois vai morar de aluguel. Até que a gente chegou num valor tal, e aí ele falou, não, tá, então esse valor, ok, vamos convidar bastante gente, acabou. E aí foi. Então eu tinha um orçamento apertado para tudo que eu queria fazer. Eu queria fazer deixar a igreja bem bonita, um vestido legal, td. Então eu tive que correr muito para economizar, para achar um melhor fornecedor, com um preço mais em conta. E foi no Brasil. E eu acho que meu casamento foi lindo. Mas foi no Brasil, minha família em Goiânia, que é onde eu morava, né? E aí minha família que morava no Rio de Janeiro veio. A mãe dele apenas que veio, da Finlândia, né? Porque veio mais complicado. A mãe dele veio. Ele chegou 1 mês antes, porque a gente precisava agilizar umas coisas de cartório que a gente não conseguiu fazer por. Como é que é o nome que fala quando a pessoa não está à procuração, né? Procuração. Uhum. Tinha como, a gente tentou correr atrás do casamento por procuração, tipo, para dar entrada, né, que eu falo, os papéis no cartório, por procuração, e aí ele só chegava para assinar depois o papel no dia do casamento. Só que eu não lembro, era um trem, uma burocracia, porque no Brasil. Daí eu sei que era uma burocracia chata lá que a gente não conseguiu agilizar. Eu falei: olha, o único jeito vai ser você vir 1 mês antes, porque o prazo que eu consegui em um dos cartórios, acho que era 25 dias, se eu não estiver errada, antes, que você podia colocar o papel para correr até o dia do casamento, né? Oficialmente no civil.
Aí ele falou, então tá. Deu um jeito, mexeu os pauzinhos e foi pro Brasil ficar um mês antes lá. E foi muito legal também, porque a gente pôde conversar mais, meus pais conseguiram calmar mais o coração, conhecer ele mais uma vez. E foi um dia lindo, foi incrível. Teve o culto na igreja, todos os meus amigos. E aí, inicialmente eu ia fazer sem recepção, porque com o orçamento, tipo, só decoração cerimonial, banda de casamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o orçamento, puf, acabou. Falei, manda o povo embora para casa de barriga vazia. Mas foi muito legal, porque a igreja que meus pais, eles são pastores, né? E aí a igreja se reuniu, falou, vamos dar para ela de presente a festa. E aí foi bem simples, a parte da festa foi bem simples, mas teve uma jantona depois para todo mundo, ninguém foi embora de barriga vazia. E foi, então assim, foi tudo muito maravilhoso. Eu tenho muito sonho de casar de novo, porque meu casamento eu achei que foi tão bom, que eu tenho sonho de casar de novo, lógico, com ele de novo, tá? Uma renovação. Renovação de votos. Renovar os votos, entendeu? Lindo. Porque, nossa, eu guardo assim no meu coração com todo amor e carinho. Que lindo. Só que eu queria ter mais dinheiro para não ter que fazer tanta correria de novo. Qual foi o seu maior desafio de adaptação até agora? Eu acho que o idioma, porque o idioma finlandês ele é muito diferente, assim, ele não tem raízes no inglês, ele não tem, porque, por exemplo, todo mundo fala muito mal, por exemplo, do alemão, né? Ah, o alemão parece que tá xingando, não sei o quê. Mas o alemão, ele tem raízes com o inglês. Então, se você sabe inglês, você, logicamente, muito diferente, mas tem algumas similaridades. E a raiz do idioma finlandês é tipo, ele divide algum tipo de similaridade com um idioma estoniano, se eu não me engano. É de um paísinho que tem aqui do lado. E só. Então é muito diferente. Mas eu acho que é isso, eu acho que a barreira do idioma, porque quando você fala o idioma, mesmo que eu consiga trabalhar com inglês aqui, eu trabalho com inglês, mas eu sei que eu falando o idioma, eu vou ter mais portas abertas ainda, né? Porque eu pretendo trabalhar em mais áreas, fazer mais coisas aqui. Então, acho que é o idioma que é o que mais puxa. Qual característica ou características do povo finlandês você já percebe em você? Eu acho que a individualidade. Porque até no Brasil, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vou carregando tudo para mim, deixa que eu faço, para não, porque às vezes não confia que o outro vai fazer do mesmo jeito que eu quero, sim. entendeu? Então, deixa que eu faço, vou fazer. Eu acho que eu era uma pessoa mais individualista, por mais que eu tô falando aqui, brincando, mas tendo a ser uma pessoa que se eu chego num ambiente novo, primeiro eu vou ficar quieta, recatada no meu canto, depois que eu vou aos pouquinhos me abrindo e conversando com outras pessoas, entendeu? Eu não sei se foi uma combinação de fatores de estar na Finlândia e por causa da época da doença lá, que eu não vou falar o nome. Que a gente teve que ficar em casa por quase 2 anos, e aí, tipo, juntou um pouco dos dois, e eu me percebo uma pessoa, acho que um pouco mais individualista agora, que tem dificuldade, às vezes, de sair de casa. Eu era muito rueira. Então, às vezes eu falo, cara, eu tinha que sair, mas eu tô com uma preguiça, preguiça de socializar. Bem-vindo ao clube! Eu não era assim, sabe? Eu era daquele tipo que pegava o carro, saía passando na casa de cada amiga, coletando, vamos sair, sabe? E virei essa pessoa caseira, de tipo, ai, preguiça de sair, preguiça de. Às vezes eu tô conversando, aí me cansa, falei, cansei. Tchau, vai embora. A bateria, sim. A bateria social vai embora. E aí eu não sei, eu acho que é um pouco dos dois. Tipo, por exemplo, até dentro do casamento, né? Tipo, às vezes o Joel fala mais que eu. E eu falo, já deu. Me deixa um pouco em paz. Tem dia que ele conversa que eu falo, meu Deus, você tá pior que mulher. Não dá. Então, eu acho que eu piorei, né? Ou melhorei, sei lá, depois que eu vim pra cá. Foi, né? Essa questão assim, de ficar mais individualista, mais aqui, quietinha, e é isso. E qual característica dos finlandeses você olha e você diz, isso aí, ó,
Nunca eu vou adquirir. Tem várias. Eu vou falar só uma. Que eles são muito neutros para se vestir, neutros para tudo, assim, tipo, e principalmente preto. Preto é a cor oficial finlandesa, eu acho. Então, eu sou uma pessoa colorida. Eu amo cores, eu amo aparecer, eu amo estar vestida assim, chamando atenção. Então, principalmente no inverno, você entra nas lojas, só tem loja, as roupas são tudo preto, bege, branco, cinza. Eu falo, gente, é só o inverno, não é um velório, né? Então eu saio garimpando o que eu acho colorido. Daí é isso, eu acho que é uma coisa que eu, pelo menos, pretendo nunca. Tipo, não dou conta de ser tudo preto do tempo inteiro, sabe? A vida inteira. Minha casa, eu tento deixar ela o mais coloridinha que eu puder, tudo mais, porque eu gosto de cor. E o seu marido? Você consegue ver um pouquinho de Brasil no seu marido? Acho que ele ficou, enquanto eu fiquei mais individualista, ele ficou um pouco mais social, entendeu? Um pouco. Não é uma coisa assim, meu Deus. Mas eu acho que sim, eu acho que eu consegui despertar um pouco mais esse lado social nele, assim. Acho que isso. Elisa, você é cristã, seu marido é cristão, sendo da Finlândia. A gente quase não escuta dizer, né, que os nórdicos são cristãos e tudo isso. É. Como que é essa situação? Vocês frequentam uma igreja? Como que é a vida cristã na Finlândia? Então, é diferente, muito diferente de como é no Brasil, né? Que no Brasil é uma igreja a cada esquina. Mas existe os cristãos. Aqui o que predomina é a cultura luterana, da igreja luterana. Na cultura finlandesa, você não revela o nome da criança até 2 meses depois do nascimento do bebê. Então, assim, fica todo mundo se referindo ao seu bebê como bebê. Que legal, 2 meses você andando com a criança para cima e para baixo, sem contar para ninguém o nome da criança. Enquanto que no Brasil a gente já entrega no chá de revelação. No batismo da criança, que é normalmente quando ela está ali com uns 2 meses, que eles revelam o nome para todo mundo, e isso é feito na igreja. Então, por isso que eles normalmente mantêm essa tradição, mesmo que eles não frequentem a igreja luterana, né? E é isso. Então, assim, tecnicamente todo mundo é da igreja luterana, né? Teoricamente, mas na prática mesmo quase ninguém frequenta. E só que minha família, né, a família do meu marido é evangélico, cristão evangélico, pentecostal, e não luterano. E existem igrejas aqui pentecostais, existe, na verdade, uma das maiores bandas de louvor aqui, tipo Diante do Trono aí no Brasil, é uma banda liderada por um brasileiro aqui na Finlândia. Os cultos são incríveis e muito parecido com o que a gente faz no Brasil. Só que ele faz tudo em finlandês. Ele já mora aqui há anos, é casado com uma finlandesa e o público dele é para finlandês. Ele fala que ele não veio para fazer culto para brasileiro, porque tem também, tem pastores brasileiros que fazem culto voltado, direcionado para o brasileiro. Ele fala, eu estou na Finlândia, eu quero me envolver com a cultura da Finlândia e Deus me trouxe para cá para trabalhar com os finlandeses. E realmente, ele é a maior banda de louvor que tem aqui. Eles têm vários CDs gravados, a Finlândia inteira canta os louvores desse pastor, é incrível. Glória a E Deus, ele que coisa linda! então, assim, existe, é mais difícil, não é igual na mesma quantidade e na mesma intensidade, eu diria, que o Brasil, mas eu acho que reflete muito a cultura, né? O brasileiro é muito intenso. O brasileiro faz samba, faz carnaval. E aí dentro da igreja a gente também tem o nosso é uma coisa diferente. A forma que a gente adora a Deus, busca a Deus no Brasil é intenso, mais intenso, eu acho, ou diferente por causa da cultura, do que aqui na Finlândia. Aqui eles são mais recatados, são mais fechados, e dentro da igreja é a mesma coisa. Então, eu sinto um pouco essa diferença. E eu frequento uma igreja aqui, eu canto no Ministério de Louvor da igreja, e é isso. Qual a frequência que você visita o Brasil? Menina, meu sonho de consumo, quando eu saí do Brasil, eu falei com ele, falei, eu só vou morar na Finlândia com você se pelo menos uma vez no ano eu voltar para o Brasil. Aí ele falou sim. Só que a gente não conta que quando a gente muda, né, de país,
você não controla a situação, as coisas que vão acontecendo. Então você quer, você fala, tá, uma vez por ano eu vou. Mas aí veio a doença lá. Aí eu comecei a estudar no curso que eu falei, o curso que o governo te dá, né? Mas é lógico que você não chega e já entra. Você tem que esperar até o próximo curso, abrir uma vaga para você. Então foi isso. Tipo assim, o primeiro ano que eu me mudei, ia completar mais ou menos um ano, eu queria voltar para o Brasil. Ah, minha vaga no curso saiu. Falei, cara, eu não posso adiar. Eu entrei no curso. Aí o curso tinha duração de um ano. Falei, cara, a hora que o curso acabar, eu vou. Ah, veio a doença. 2 anos, todo mundo preso dentro de casa. Eu fui para o Brasil depois de 3 anos que eu estava na Finlândia, por causa dessas situações. Ah, e foi maravilhoso, né? Voltar, ver meus pais, ver minha família. Mas, ao mesmo tempo, é muito doido, porque quando você sai do Brasil e passa a morar em outro país, você meio que, acho que adere às duas culturas, adere um pouco de cada país e você também estranha. Acho que a gente vai fantasiando na nossa cabeça, eu não sei. A distância faz a gente relembrar momentos que a gente vivia no Brasil de uma forma mais fantasiosa do que realmente era. Não sei. A gente pensa, essa comida, isso aqui, porque a gente fica longe, né? Ai, a fulana era tão maravilhosa. Aí você volta e você sai de novo com a fulana e você fica, não sei, né? A fantasia faz creque, quebra. E aí você percebe que você já estava acostumada com a sua rotina, sua nova rotina naquele novo país. Então, eu acho que você fica dividido. É um pouco que ficou no tal país que você mudou e um pouco de Brasil ainda em você. Mas ainda assim, lógico, eu amei, foi maravilhoso ter ficado lá com meus pais. Só que eu fiquei assim também, porque eu não fui com o Joel, ele não pôde ir. Na verdade, não é que ele não pôde, ele ficou receoso porque no Brasil estava no pico da doença lá, não estava ainda controlado, ainda não estava todo mundo vacinado. E aqui na Europa, que eu já estava com a minha segunda vacinação. E estava tendo promoções absurdas, né? Tava muito barato ir para o Brasil, porque ninguém queria ir para o Brasil por causa da doença. Então eu falei, vou picar minha mula e vou. Tô com as duas vacinas já, vou aproveitar essa promoção. E ele ficou receoso, ele falou, eu não vou ainda, porque a situação lá ainda não tá tão boa, né? E aí eu fui, sem ele. Então eu acho que eu também fiquei com o coração pesado, que eu fiz sem ele. Mas foi muito bom, foi muito gostoso. Mas eu quero voltar agora, que a situação melhorou, né? Com ele, fazer uma viagem e tal. Acho que vai ser bem mais divertido agora. Vocês têm planos de viver no Brasil? Ele toparia fácil. Ele fala que ele gostou muito do Brasil, gostou muito, principalmente da comida. Então ele fala assim, por exemplo, que se a gente fosse morar no Brasil, ele ia optar por uma região que não fizesse tanto calor, tipo sul, alguma coisa assim. Mas ele toparia super. Mas a gente tem que juntar um dinheiro. É um plano para um futuro bem distante, porque a gente pretende criar filhos, essas coisas aqui na Finlândia, que a gente acha mais interessante, a segurança, é, escola, né? Todo o ensino na Finlândia é gratuito, até a faculdade, tudo é gratuito. Então, é muito mais interessante ter criança aqui, ter filhos aqui. Então, talvez um futuro distante. Se você tivesse que começar o seu relacionamento do zero, o que você faria diferente? Eu acho que eu teria me preparado melhor para a minha mudança para a Finlândia. Teria perguntado mais para ele sobre a Finlândia, porque eu me preocupei muito com ele, com a pessoa dele, de quem ele era, de ver tudo. Sabe, a gente conversava muito para tentar extrair as informações um do outro e se ajustar um ao outro, mas eu não me preocupei em perguntar sobre o país que eu ia mudar. Então, perguntar sobre o idioma, perguntar sobre como que é a mudança da carteira de motorista, por exemplo. Porque a carteira de motorista é uma coisa ridícula. Assim, você chega com a carteira do Brasil ou do outro país que você vier e já vai fazer a troca, entendeu? Se você vier com a carteira em dia. Uhum. E eu cheguei já com a minha carteira quase expirando, eu não sabia disso. Então, se eu tivesse me preocupado com todos esses trâmites do país, como que é essa troca de carteira, como que é esses detalhes, esses miúdos, né? Eu acho que eu teria chegado e me adaptado mais fácil. Eu tive que dar muita cabeçada para depois, entendeu? Aprender. Hoje eu informo brasileiras que às vezes volta e meia alguém
assim, muito raro, porque, né, não é todo dia que você vê um brasileiro mudando para a Finlândia, mas volta e meia alguém chega, me acha no meu Instagram e, Elisa, eu tô indo para a Finlândia, não sei o quê. E aí eu tento dar o caminho das pedras, né? Tipo, faz isso, faz aquilo. O que eu queria ter feito antes de vir. Qual conselho ou conselhos você daria para as mulheres que querem se relacionar internacionalmente? Aprendeu inglês inicialmente. No mínimo, o que chega de gente para mim falando que quer um gringo, aí eu falo inglês? Eu falo, gente, existe gringo que fala português. Eu já até conheci vários finlandeses aqui que falam português, mas é mais raro, é mais difícil, né? O inglês, querendo ou não, é uma linguagem universal. Então, assim, no mínimo, fale inglês. Ou espanhol, se você quiser um espanhol, né? Uma pessoa que fala espanhol. Mas o inglês, ele é universal. Então, no mínimo, e seja desapegado da família, porque assim, pode ser também que a pessoa queira ir morar no Brasil, mas se você tiver que ir morar fora, que nem eu falei, eu tinha um planejamento de um em um ano ir para o Brasil, mas as coisas acontecem de maneira que você não controla e não dá nem sempre para você estar indo para o Brasil direto. E se você for uma pessoa que é muito apegada à família, muito apegada a amigos, não consegue fazer mudanças de maneira muito fácil, você provavelmente vai sofrer. Então, comece a trabalhar isso na sua cabeça, né? Eu talvez não vou conseguir estar tão próximo da minha família, dos meus amigos. E aí? Porque tem muita gente que chega aqui, toma um choque de realidade e fica doido, não consegue. O que eu conheço de brasileiro, a base de remédio para que ficou birutado, depois que morou fora, infelizmente, não falo só de Finlândia, eu falo geral, Sim, que mora fora. sim. Porque é um choque de realidade. Assim, mesmo que você tenha uma qualidade de vida, TTT, mas você está longe de amigos, de família, da sua comida brasileira, que seja, tudo isso, esses pequenos detalhes mexem muito. Então, é isso. Eu já assustando as pessoas. Melhor assustar e evitar maiores problemas na Problema no frente. futuro. Você tem que ser uma pessoa estável emocionalmente, você tem que ser uma pessoa que consegue se garantir sem mamãe e papai toda hora. É isso. E para as mulheres que estão de olho na Finlândia, em um finlandês, o que você aconselha? Então, o mesmo rolê que eu falei que eu queria ter feito diferente no início. Conheça a Finlândia. Conheça a cultura do finlandês, como que é mais ou menos o idioma, se afunde na Finlândia, porque a Finlândia parece uma outra realidade. É muito diferente. As pessoas são mais individualistas, mais quietas. É lógico que existem casos e casos. Eu conheço uma brasileira aqui que é casada com um finlandês, que ele é um brasileiro, assim, tipo, ele faz feijoada, ele, assim, o cara é brasileiro, realmente. Põe som alto e atrapalha os vizinhos a dormir. Então, desse nível, desse nível. Então, assim, existe, lógico, você não pode colocar todo mundo numa caixinha e dizer que é igual. Mas, assim, em sua grande maioria, você vai lidar com pessoas que são mais reservadas, são mais. Então, assim, conheça a cultura, né? Outra coisa, se você é uma pessoa que não gosta de frio e de tempo muito acinzentado, porque tem a época do ano, no inverno, fica aquele clima escuro, cinza por muito tempo. Então, assim, estude o país primeiro, para depois você entrar nessa jornada. Gente, a Elisa tem um canal, ela tem página no Instagram, ela tem isso aí tudo. Convide as pessoas. Galera, então quem gostou da minha história, quiser saber um pouco mais, eu tenho no meu canal no YouTube, ele tá meio empoeirado, mas eu tenho detalhado lá alguns vídeos que eu conto como que foi desde que eu conheci o Joel até o nosso casamento. E o meu canal no YouTube é Elisa Nascimento, Elisa com S, não com Z, tá? Elisa Nascimento. E no Instagram eu mostro um pouco mais do dia a dia, às vezes eu trago alguma curiosidade da Finlândia, eu tenho vários vídeos lá mostrando curiosidades, que nem eu falei essa do nome, né, de como que eles revelam o nome, esse tipo de curiosidade, que é Lisa Black, lisa.black é o meu Instagram.
E é isso. Então, corram lá nas páginas da Elisa para vocês É, conhecerem um pouco mais dela, acompanharem mais o cotidiano dela. E Elisa, para você, ó, beijos, Deus abençoe e muito beijo, obrigada, gata. viu? Deus te abençoe também. Isso aí. Tchauzinho.